Bom dia, irmãos. Podemos sentar. Primeiramente, agradecer ao Unido pelo Evangelho, pelo convite e também pelos 50 minutos para partilhar a palavra de Deus, algum dom aqui com os irmãos. E o nosso tema, conforme o programa, é por que precisamos de uma nova reforma. E vamos ter dois textos, mas o principal será a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 a 5. E enquanto o irmão abre 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5, gostaria de recomendar este livro, A História da Igreja Cristã, de Robert Nichols. Esta é a 14ª edição. Fui à biblioteca, eu comprei aqui este. Agora parece que só tem para leitura, e também tem a 12ª edição, também parece que é para leitura. Concordo com o que o irmão disse sobre a importância e o impacto que a leitura da história da igreja pode ter na vida de qualquer cristão. Não precisa ser pastor ou pregador, qualquer cristão ler sobre a história da igreja. Ele falou de 2 volumes, e de facto são 2 volumes volumosos, mas este aqui você encontra a informação necessária, básica e suficiente num único volume. Então, recomendo-se. Não precisa necessariamente ter dinheiro para comprar, pode tirar tempo para vir ler a biblioteca, ler 2, 3 capítulos, volta, vem outro dia, lê outros capítulos e volta, faz uma agenda. Vai ver no fim que valeu a pena ter lido sobre a história da igreja. Então, como disse, nosso tema é por que precisamos de uma nova reforma. A realidade, o nosso tema se faz em uma pergunta, ou esta pergunta se faz o nosso tema. A realidade é que é difícil responder esta pergunta sem realmente recorrermos à história. Ouvi um dos irmãos enquanto orava. A história é importante porque vemos o que aconteceu e podemos entender de uma forma de comparação o que está acontecendo agora, e como crentes também nos preparar para o que vem pela frente. Então, por que precisamos de uma nova reforma? Então, recorreremos à história. E, de facto, olhada a história como um todo, uma das respostas, essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras, mas uma das respostas que pode ser dada é que precisamos de uma nova reforma, porque o coração do homem é sempre obstinado e pensa que pode relacionar-se com Deus segundo seus próprios critérios, não segundo o que Deus estipulou na sua palavra. E como dissemos logo no início, vamos olhar isso numa perspectiva mesmo histórica. E quando você vai imediatamente ao Jardim do Éden, onde podemos dizer que temos já a primeira forma, uma nota importante aqui é que sempre quem estabelece a forma é Deus. E porque o homem é obstinado, sempre deforma. Vamos ver isso um pouco mais enquanto falamos. E sempre é necessário trazer a reforma. E a reforma nunca é além do que Deus estabeleceu. A reforma vai sempre até ao que Deus tinha estabelecido. Ou seja, sempre que há necessidade de reforma é porque nos desviamos do que Deus estabeleceu. Então precisamos voltar de novo ao que Deus estabeleceu. Então isso é uma reforma. Então quando há necessidade de irmos de novo ao que Deus estabeleceu, significa que estamos numa situação de deforma. Forma estabelecida por Deus, mas num estado estragado. Ou seja, a forma foi estragada. Então veja o Éden, numa perspectiva histórica. Adão e Eva quiseram estabelecer seus próprios critérios de como viver.
e até de como se relacionar com Deus. Porque a partir do momento em que eles souberam de que desobedecendo a Deus haveria estrago no relacionamento, eles acharam que podiam ser iguais a Deus. Ou seja, eles acharam que podiam estabelecer uma outra forma que lhes permitisse viver de igual nível com Deus. Portanto, estragaram a forma. A boa notícia, lá mesmo no Éden, é que Deus promete uma restauração da forma. Jesus, de facto, é quem viria para restaurar a forma que Adão e Eva logo deformaram, logo estragaram. Por quê? Porque não quiseram manter-se na forma que Deus estabeleceu. Não demorou muito, quando você olha a história, Caim quis adorar da sua maneira. E quando Deus rejeitou, Deus não aceita uma invenção de adoração. Deus quer ser adorado como ele estabeleceu. Então Caim queria uma outra forma. Deus não aceitou e já conhecemos a história. Um pouco mais à frente você encontra a Torre de Babel. Eles querem estabelecer sua forma. Deus já decidiu de que a forma pela qual as coisas devem funcionar é que vocês devem ir até os confins da terra anunciando o meu nome. E aquele pessoal pensou que podia inventar e quis construir a torre. Um pouco depois encontramos Israel. Sobre Israel é muito que podíamos falar, mas logo depois que é liberto do Egito, Israel manda fazer um bezerro. Arão, faz-nos um bezerro. Eles querem uma outra forma. Veja, a história do homem ou da humanidade é sempre deformar. Veja toda a história é sempre nós tentando deformar o que Deus estabeleceu como forma. Quando chegam na Terra Prometida, não apenas pediram um rei, sabendo que Deus era o próprio rei que lhes guiou desde a sua libertação no Egito, mas também adoraram de uma outra maneira, buscando outros deuses. Quando terminamos o Antigo Testamento em Malaquias, nós vemos Malaquias nos dizer de que eles traziam animal coxo, animal não próprio. Quer dizer, não estavam adorando na forma que Deus estabeleceu. Deus ficou irado com o povo de Israel ao ponto em que, mesmo orando, Deus não respondia, porque eles estavam a implementar uma outra forma. Mas a promessa a Adão se cumpriu. Jesus vem, restabelece todas as coisas. Se você lê Mateus, você vê de que é o restabelecimento de todas as coisas. Jesus é o verdadeiro Israel, é o verdadeiro Adão, é a verdadeira adoração, é o verdadeiro templo. Jesus é a verdadeira palavra. Jesus restabelece tudo, desde Adão até a vida do povo de Israel. Então em Jesus nós temos novas todas as coisas. De facto, Jesus restabelece a forma e fica afirmado. A igreja primitiva, como já ouvimos aqui um pouco da história, firmou-se na adoração verdadeira e crescia. Ou seja, o estabelecimento da forma de comunhão e adoração restabelecidos por Jesus foram o firme fundamento para a igreja primitiva. E você lê Atos, você vai ver que havia temor no coração de todos que estavam juntos. Pese embora tivemos a situação daquele casal que escondeu uma parte do dinheiro, Ananias e Safira, e sabemos que não tardou, morreram imediatamente. Ou seja, quando não estão a seguir a forma, há imediatas consequências. E depois, ali mesmo, ouvimos que havia umas viúvas que estavam reclamando, não estavam felizes porque as contribuições não estavam a chegar até elas, e imediatamente diáconos, 7 deles são levantados para resolver o problema. A forma estava estabelecida e a igreja funcionava nos alicerces do Evangelho, na chamada doutrina dos apóstolos, até o 3º século, século 3, como também ouvimos aqui. Então vamos tentar responder a essa pergunta, se por que é necessário uma nova reforma, porque precisamos de uma nova reforma. E vamos começar em Timóteo, capítulo 4, como dissemos.
E depois iremos ao segundo texto, como já me referi, que é Mateus 15. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor, oramos que nos oriente esta manhã, enquanto ouvimos a sua palavra, e como igreja, enquanto pensamos até que ponto precisamos de uma nova reforma. Estamos gratos que o Senhor é um Deus que estabelece a forma, e quando os nossos pais no jardim a deformaram, o Senhor prometeu que reformaria de novo, e seu Filho Jesus, aquele a quem tu amas e em quem tu te comprases, veio e nos evangelizou e nos ensinou que tu és o único Deus verdadeiro e nos mostrou que Ele é o seu enviado, e chegamos a crer nele e estabeleceu a sua justiça para nós e a forma foi restabelecida. Agora, Deus, olhando a história, o que aconteceu, a pergunta agora é: precisamos, ou por que precisamos de uma nova reforma? Enquanto conversamos, enquanto olhamos a sua palavra, oramos que o Senhor mesmo fale ao coração de cada um de nós, líderes, pastores, a igreja no geral, e que possamos refletir na situação atual e o que de facto é os factos ou os motivos pelos quais precisamos de uma nova reforma, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5. A primeira coisa que nós vemos no versículo 1 e 2 é que a pregação da palavra, ela é o fundamento ministerial. Paulo, para mostrar até que ponto a pregação da palavra era importante, ele traz Deus como o ponto, ou o motivo, ou o foco da exortação. Então, Deus é trazido à exortação que Paulo faz aqui a Timóteo. Mas não só Deus. Versículo 1, Paulo também traz Jesus, o juiz mundial, como ponto de exortação para Timóteo. E a exortação é a persistência na pregação da palavra, independentemente das circunstâncias serem favoráveis ou não. Então Paulo está a dizer: conjuro-te perante Deus. Olha, isto é diante de Deus, esta exortação é diante de Deus, é diante de Cristo, o juiz soberano, mundial, eterno, que vai julgar vivos e mortos na sua manifestação e na manifestação do seu reino. Prega a palavra. Este é o ponto de Paulo. Se você prestar atenção, você há de ver de que Paulo começa exatamente com a palavra, dizendo a Timóteo que ele devia pregar a palavra. Versículo 2, ele vai além e mostra o que também está envolvido nesta pregação da palavra. Diz: corrige. Versículo 2, corrige. Então, você tem que corrigir o que está errado. Ou seja, você tem que sempre estar a pregar e a ensinar de forma a devolver a forma.
Estamos sempre numa situação de que alguma coisa está deformada. E sempre que se prega a palavra, até no nível pessoal, no nosso nível pessoal, individualmente, como pessoas, há alguma coisa que pode estar deformada. Então, a pregação da palavra, ela também vem com este ato, com esta vontade de Deus, de que as coisas sempre devem ser devolvidas e trazidas ao original. Ou, quanto mais próximo ao original. Então Paulo diz, corrige. Na pregação da palavra, você está corrigindo. Você está trazendo de volta a forma. Você está devolvendo a forma. Não só corrigindo, versículo 2, mas também deve repreender. A repreensão também tem o mesmo objetivo, trazer de volta a forma. A forma é a base e é nesta forma que nós nos relacionamos com Deus. Então, quando há um problema, quando há uma deformação, a partir das Escrituras deve ser corrigido. E as pessoas devem ser repreendidas. Não só isso, exortando. E depois Paulo classifica como é que é a exortação. Diz, com toda paciência e doutrina. Veja. A repreensão, a correção, a exortação vem com toda a doutrina. Ou seja, a forma está estabelecida na doutrina. A doutrina é que vai orientar todas as coisas, em todas as maneiras. Tudo na vida é orientado pela doutrina. Até a maneira como vivemos com as nossas esposas, com os nossos filhos, é na base da doutrina. O que nós acreditamos e como nós vemos as coisas. Há uma doutrina por detrás daquilo que nós fazemos. Então Paulo está a dizer, prega a palavra, corrige, repreende, exorta, com paciência e doutrina. A segunda coisa que Paulo está a dizer a Timóteo, as pessoas preferirão fábulas, contos, lendas, ao invés da verdade. Versículo 3 e 4. Deixarão a forma e se apegarão à deforma. Quando nós ouvimos a história e na base dos livros estamos aqui a recomendar, quando você lê a história, você vai ver que de facto o que as Escrituras dizem, o que Paulo disse a Timóteo, está a acontecer, já aconteceu e provavelmente continuará acontecendo. As pessoas não vão querer a sã doutrina, a verdade de Deus, não vão querer o que Deus diz. O que Deus estabeleceu. Vão cercar-se, é o que Paulo está a dizer a Timóteo, vão cercar-se de pregadores que dizem o que eles querem ouvir, para lhes agradar e satisfazer a coceira dos seus ouvidos, e com corações obstinados. Versículo 3. Vão recusar a verdade. É interessante isso. As pessoas voluntariamente e deliberadamente vão decidir isso. Não vão querer ouvir a verdade. E voluntariamente vão se entregar às fábulas. Talvez podemos dizer que não, aquele período até a reforma, as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Mas haviam outros que liam as Escrituras. E nenhum deles, durante tantos séculos, disse alguma coisa. O que vemos nesses dois versículos, portanto 3 e 4, é que, por um lado, temos mestres disponíveis, os deformadores. Há um grupo disponível para aquele grupo que quer ouvir o que lhe agrada, os deformados. Então, tanto há deformadores que voluntariamente deformam, mas ao mesmo tempo há deformados que se alegram na sua deformação, porque querem ouvir, querem isso mesmo, querem pregadores que preguem o que eles querem. São deformados, estão felizes e querem e amam e gostam da deformação. E os deformadores se alegram quando há muitos deformados que querem ouvir a sua deformação.
tapam os ouvidos à forma que Deus estabeleceu e preferem viver na condição deformada. O versículo 5 é interessante porque no contexto de reforma ou reformar, podemos concluir que a forma é mantida ou deve ser mantida a todo custo. Isso é interessante. Por um lado temos mestres deformadores, por outro lado temos deformados que querem só o que lhes agrada, não querem saber do que Deus estabeleceu, mas por outro lado há uma exortação forte e firme de se manter a forma independentemente do custo. Veja o versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós sabemos que é mandamento primeiramente de Jesus que nem um til seja nem diminuído, nem acrescentado na palavra de Deus. É por isso que nas cartas de forma, quando você lê as cartas paulinas, as epístolas, todas elas são cartas de forma, são cartas para manter a forma. Paulo muitas das vezes diz que eu não sou apóstolo conforme vontade de homem, eu sou mandado pelo próprio Jesus, ou seja, eu via ele cara a cara, ele me entregou a forma e agora Paulo, quando sabe que há um problema de deformação da forma, ele escreve as várias cartas de forma para trazer o alinhamento, as coisas como deviam estar, as coisas como deviam andar. Quando você lê todas as cartas de Paulo, você vai ver que de facto Paulo está sempre exortando a igreja para voltar à forma. Quando escreve aos Gálatas, ele chama de tolos. Vocês, Gálatas, são tão insensatos que não estão a perceber que estão a sair da forma. Quando escreve aos Colossenses, também está a dizer cuidado para que ninguém vos engane. Quando escreve aos irmãos de Coríntios, você vê ele resolvendo muitos problemas, porque há um problema de forma, a forma está sendo distorcida. Então, todas as cartas que Paulo faz e escreve, nós podemos até considerá-las cartas de forma. Na verdade, toda a escritura é a forma. De Gênesis a Apocalipse é onde nós temos a forma. Então Paulo sempre exortou que se mantivesse a forma. Nesse caso particular, Paulo está a exortar ao pastor e líder Timóteo. E ele está a dizer no versículo 5 que para manter a forma, isso é interessante para nós, porque muitas das vezes temos, ouvi também uma das orações aqui, medo de nos machucarmos, e isso é bom, não é mau, ter esse zelo, que também é manifestação de amor, mas ao mesmo tempo tememos mais aos homens e por vezes queremos agradar aos homens, mas talvez o mais grave é que nós queremos evitar consequências que podem cair sobre nós mesmos. Então preferimos calar e viver deformados ou na deformação, mesmo vendo. Então Paulo está a dizer, olha, para você manter a forma, versículo 5, você precisa de sobriedade, ou seja, você precisa de equilíbrio ou controle. Tem que ser com equilíbrio e controle. Mas não é demais. O ponto a seguir, na parte B do versículo 5, Paulo diz que tens que sofrer as aflições, suportando-as. Suporte as aflições. E, fazendo isso, cumpra cabalmente, cumpra como deve ser o trabalho que Deus colocou em suas mãos. Ele diz, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. É interessante a questão da necessidade da forma. Nestes versículos, incluindo todas as escrituras, tendo em conta o que Jesus já disse, é mandamento mantermos a forma.
A primeira coisa que nós podemos chegar à conclusão aqui é mandamento de Deus que nós, como igreja, devemos sempre manter a forma. A outra coisa que nós vemos é, sempre que a forma estiver deformada, é necessário trazer a original. Nós estamos numa situação em que a forma está lá, então é necessário manter a forma. Mas sempre que ela está deformada, precisamos devolver a original. Portanto, precisamos reformar. A igreja deve manter a forma. A igreja deve lutar para restaurar a forma se ela for perdida. É um ato de defesa da verdade. Lutar pela forma, ou seja, reformar quando há uma deformação, é um ato de defesa da verdade, de defesa do evangelho, de defesa da fé. Não é só uma questão de que eu gostaria. É uma questão de fé, de verdade bíblica e de sã doutrina. E isso se requer de qualquer crente, qualquer um de nós. É-nos requerido que, de facto, trabalhemos ou lutemos para a restauração da forma. O caso de Martinho Lutero, que é interessante, e nós já ouvimos aqui, nós vemos que é o que Martinho Lutero fez. Martinho Lutero, voltando às Escrituras, percebeu que a Igreja Católica Romana tinha estado a deformar a forma desde o século III, antes dele nascer. Muitos séculos depois, Martinho Lutero trabalhou, vamos assim dizer, tomou uma atitude de forma a restaurar a forma. A Igreja Católica Romana, deixando a forma bíblica desde o século III para a salvação, movido pelos interesses pessoais, de domínio, que é controle, de poder e até de dinheiro, iniciou um movimento de centralização da igreja. Centralização é porque as igrejas, até aquele século, eram igrejas independentes, ou seja, existiam igrejas. Diz-se que havia também alguma associação de um grupo de igrejas que já estava funcionando, mas as igrejas tinham seus próprios líderes, tinham seus próprios diáconos, pessoas que estão trabalhando lá. Mas houve este movimento de centralização a partir do primeiro século. Ou seja, o que a igreja primitiva tinha preservado, tinha guardado, tinha mantido, a partir do século III é mudado. Há uma outra forma que é trazida. Primeiro, esta de centralização para garantir os meios de autoridade, de governo e de sujeitar os demais. Alguns autores dizem que uma das preocupações para esta decisão inicialmente foi que neste círculo de igrejas haviam algumas que já estavam a levar um ensino diferente. Talvez já estavam negando estes princípios catolicistas romanas que vinham. Então, para garantir isso e sujeitar as demais igrejas e manter o controle, então criou-se esta centralização. Ouvimos um pouco antes que havia um grupo de bispos, que eram de 5 regiões grandes, que se tornaram mais importantes, no sentido de que eles acabaram sendo o foco. Contudo, o bispo de Roma, por Roma ser a cidade maior e especial e com maiores capacidades, acabou se tornando o principal entre os 5, que depois tinha os demais. Conta-se que chegou um momento que eles consideravam igreja só os bispos. O resto não era igreja, somente aqueles que eram bispos. Que é uma deformação da forma, porque nós quando lemos Atos 2, nós vemos que tinham tudo em comum e comiam juntos e ceavam juntos. E eles eram acrescentados mãos e mãos. Mas como é interessante em Atos, é que
Os que verdadeiramente não eram da fé, a Bíblia diz que tinham medo de se juntar àqueles, principalmente quando ouviam histórias de morte de Ananias de repente, e morte de Safira de repente. Então havia muito temor entre as pessoas que não eram verdadeiramente crentes naquele período. Este grupo de bispos, de facto, isso se constrói até o Papa, por acreditarem que os bispos eram sucessores diretos dos apóstolos. Eles também acreditaram que eles são os únicos que receberam e preservam a fé verdadeiramente como os apóstolos haviam preservado, e que o resto das pessoas deviam se submeter a estes bispos, que incluíam as ordens do Papa. E sempre a partir daí a forma foi sendo deformada e a igreja passou a depender mais e mais dos bispos e do Papa. Tudo que eles diziam, tudo que eles falavam, os interesses já eram mais do que eles falavam e não mais pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Os homens passaram a obedecer homens e a fazer o que os homens achavam adequado para a adoração, para perdão dos pecados e para a salvação. Exatamente o que Paulo havia advertido Timóteo no primeiro século. Cuidado, porque as pessoas vão se cercar de mestres e vão querer só ouvir o que lhes é agradável. Ou seja, alguém disse assim, não lembro quem é, todos nós somos católicos até chegarmos à verdadeira fé. Ou seja, todos nós nascemos católicos. Mesmo se você nasceu na igreja pentecostal XXXX, ao nascer, todos nós somos católicos. Por quê? Porque todos nós estamos na condição de que queremos fazer alguma coisa para Deus nos salvar. Queremos fazer por nós mesmos alguma coisa para Deus nos perdoar. Queremos fazer por nós mesmos alguma coisa para Deus me receber. Eu quero ser justo em mim mesmo. Esquecemos a advertência de Isaías, que até as nossas boas obras são como um trapo de imundícia. Portanto, quando a Igreja Católica, na sua deformação da forma, continua trazendo elementos que exigiam que as pessoas fizessem, deixando a Bíblia de fora, isso lhes era agradável, porque estava ligado à sua natureza, à sua maneira natural de ser. Quando você é dito que, olha, você tem que fazer isto para Deus te receber, naturalmente isso é aceitável, é isso que nós queremos. Principalmente nós que vemos de uma origem de deuses que nos escravizam, os antepassados. Temos que matar uma galinha, alguns têm que sacrificar os filhos, temos que fazer uma cerimônia, para nós agradarmos aqueles que são deuses, temos que fazer alguma coisa. Então, até a nossa cultura e tradição e origem, vimos num relacionamento com um Deus que nós temos que fazer alguma coisa para lhe agradar e para nós termos paz com Ele. Para os espíritos maus não nos atacarem. O que somos ditos? Temos que fazer alguma coisa para os espíritos maus nos deixarem em paz. É o que nós crescemos aprendendo. Quando o catolicismo chega, já encontra um terreno fertilíssimo em África e em Moçambique. A teologia das obras, a teologia de que temos que fazer alguma coisa para nós sermos salvos e perdoados. A forma estabelecida por Jesus, portanto, foi abandonada. O ensino dos apóstolos, portanto, que vigorou até o terceiro século, foi esquecido. O modelo da primeira igreja foi sendo adulterado por inovações do culto, por inovações de doutrina, por inovações de adoração. Deus já não estava sendo adorado como Ele estabeleceu, mas como os homens imaginavam, como os homens desejavam. Os deformadores deformando os deformados e os deformados agradando-se de serem deformados pelos deformadores. Quando lemos o que Jesus disse, Mateus 15, o segundo texto, a que me referi no início, que leríamos aqui, Mateus 15, versículo 7 até 9. Escuta o que Jesus disse.
Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, versículo 7. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está deformado. Não se achegam a mim como a forma, conforme a forma. E em vão me adoram. E em vão me adoram, disse Jesus, citando Isaías, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitos anos antes de termos Papa, muitos anos antes, isso já estava acontecendo em Israel, Deus reclamando do povo que adoravam em vão, porque o que estavam ensinando eram doutrinas que são preceitos de homens. Como dissemos, desde que Adão caiu, houve necessidade de estabelecer uma nova forma. E Jesus veio e estabeleceu a forma. Isaías é prova de que Deus não estava sendo adorado como ele estabeleceu. É por isso, para Deus, aquela adoração era uma adoração vã. Tanto quanto temos de adorações vãs em nossas igrejas no dia de hoje. Os papas e os bispos tinham totalmente deformado o culto e a adoração conforme a forma. Mas quando Martinho Lutero voltou para as Escrituras, quando Martinho Lutero voltou à leitura das Escrituras, com a ajuda do Espírito Santo, já ouvimos aqui que ele orava, ele percebeu que nenhuma daquelas doutrinas catolicistas, nenhuma daquelas práticas que a igreja ensinava e ele mesmo seguia, podiam finalmente livrar a sua alma da condenação. Martinho Lutero, na verdade, não andou só preocupado com ele. Ele vivia em agonia porque ele queria e buscava o perdão de Deus, mas também praticou isto. Disse que ele subiu de joelhos uma escada de forma a fazer um sacrifício, ou como um ato de sacrifício, para que o pai dele fosse liberto do purgatório. Aquela doutrina de que podemos fazer alguma coisa aqui para até aqueles nossos parentes que morreram salvarem-se ou saírem do purgatório lá no sofrimento, como ouvimos aqui. É isso que nós vivemos fazendo. Nós vivemos fazendo cerimônias. Quando morre alguém, velas, passa do cemitério, passa no cemitério. Não só velas, você há de ver casas. Há campas que têm casas com chapas Iber, com direito a pano. Ainda não vi manta, não sei se você já viu, mas pelo menos já há um lençol lá. Porque pensamos que, conforme a deformação do catolicismo romano, que ainda podemos fazer alguma coisa. O próprio reformador fez, praticou, viveu, fez não só para ele, mas também para o pai dele, até quando ele voltou às Escrituras. Até quando ele começou a ensinar. Veja, muito do desenvolvimento que ele fez não foi só quando ele leu e percebeu, mas quanto mais ele ensinava as Escrituras, quanto mais ele compreendia o todo das Escrituras, mais percebia o tamanho da deformação que estava a acontecer durante muitos séculos. E ele percebeu que nem a oração pelos mortos, nem o sinal da cruz. Quantas pessoas nós vemos a fazerem sinal da cruz? Num falecimento, presta atenção, há um que vai aparecer, alguns até chegam, inclinam em frente do corpo e fazem o sinal da cruz. O Martinho Lutero percebeu que nem o sinal da cruz, nem as velas, nem os terços, orando Ave Maria ou orando Pai Nosso, nem a oração de Ave Maria, nem a oração de Pai Nosso, como era dito que salvava, nem a própria missa aqui era a ceia,
nem a própria ceia como ceia, porque a Igreja Católica dizia que quem participar da ceia já está salvo, está garantido. Portanto, abusava dos membros, porque em qualquer discordância com a igreja, você era expulso, era excomungado. E basta você ser excomungado, era como que você já perdeu a salvação, porque você está fora da igreja. A Igreja Católica não só dizia essas todas as coisas, mas dizia que a salvação só está dentro da Igreja Católica. Há alguns hoje também que dizem que fora de nós não há salvação. Salvação só é ali, naquele determinado grupo, com aquele determinado nome. E vão chamar o resto das igrejas, ou o resto de crentes, como descrentes. A católica fez a mesma coisa, já há muitos séculos atrás. Algumas igrejas hoje, que talvez se chamam evangélicas, ainda têm o mesmo critério de pensar que só elas. Então Martinho Lutero também percebeu que nem as indulgências, nem os santos, nem o purgatório, nem as vestes especiais. Há casos que somos dito que há uma determinada roupa que tem que ser essa. Sem essa roupa você está perdido. Nem as vestes especiais, nem pessoas como o Papa ou Bispo, nem a própria igreja eram garantia da salvação. Martinho Lutero percebeu isso quando ele leu as Escrituras. Mas não percebeu só o não, mas também percebeu o sim. Ele percebeu que só a justiça que vem pela fé, que vem de Deus. Lutero decidiu então seguir a Bíblia, mesmo que tivesse que morrer. E de facto, quando ele publica as teses, quando ele começa a ensinar, ele foi intimado. E ele sabia que aquilo podia significar morte. Ele foi chamado para Roma e ele teve uma proteção e não foi lá. Mas também se organizou um outro encontro. Martinho Lutero estava ciente que por causa disso ele podia morrer. É por isso que lhe deram 2 meses para se retratar. E depois, do dia do encontro, fizeram as perguntas e disse que estavam lá os demais importantes, príncipes, imperador, advogados, pessoas importantes, tanto do ponto de vista de teologia, tanto nas outras áreas, estavam lá na plateia. E estava lá um que era muito confiado na argumentação para confrontar Martinho Lutero. E ele sozinho suportou as aflições que muitos séculos antes Paulo tinha dito a Timóteo: suporte as aflições. E Martinho Lutero fez aquela declaração que já ouvimos aqui. No fim ele diz: que Deus me ajude, a não ser que vocês me convençam pela Bíblia e evidências claras de que eu estou errado, de que a salvação vem em Deus. O justo viverá somente pela fé. A justificação é somente pela fé e não por nenhuma obra que eu faça, ainda que ele tenha tentado durante muitos anos fazer alguma obra. Martinho Lutero finalmente encontrou a paz, a liberdade e alegria. E para ele já estava pronto ali para morrer. E a partir daquele momento, ele declarou separação com o catolicismo romano. Ficou claro que já não havia maneira de ele continuar no catolicismo romano. E ele teve que sair e se separar. E você pode continuar a ler um dos livros esse que eu mostrei para ver o que continua do ponto de vista de história até os dias de hoje. Qual é a nossa conclusão? Por que então precisamos da nova reforma? Será que precisamos de uma nova reforma? A resposta, como já demos lá no início, é porque até os dias de hoje temos visto muitos desvios de forma. Até os dias de hoje. É só você prestar atenção. Principalmente se você for um leitor assíduo da Bíblia. Você há de ver de que há sempre um desvio de forma. Por um lado, temos a Igreja Católica que continua deformando. Está aqui. Em Moçambique quase
muita gente ainda é católica. Mesmo alguns que vêm nas igrejas evangélicas, você ainda vê sinais de catolicismo. O que é interessante é que alguns nunca entraram na igreja católica, mas têm sinais de catolicismo. Porque o catolicismo acabou se tornando cultura. A religião do povo, misturando com a nossa tradição. Os brasileiros são um exemplo disso. No Brasil, eles quando querem admirar alguma coisa, eles dizem, nossa Senhor. Até os evangélicos hoje dizem, nossa, quando querem admirar. Porque o catolicismo acaba entrando nas nossas entranhas e acaba sendo uma forma de identidade nossa. E muitos de nós somos assim deformados. Então, por outro lado, em Moçambique, temos a Igreja Católica que continua fazendo o seu trabalho, porque continua mantendo o domínio e o poder como desde o início quis. Aliás, Martinho Lutero é acusado de um desertor, não só isso, de um agitador, não só isso, de um divisor de igreja. Vai lá na Igreja Católica ouvir o que se ensina sobre Martinho Lutero. Você vai ficar surpreso. Até hoje, os crentes da Igreja Católica pensam que Martinho Lutero é um desertor. É um agitador. É um divisor de igreja. É um destruidor de igreja até hoje. Pensa-se e ensina-se isso. É por isso que muitos são ameaçados de ir ao protestantismo, às chamadas igrejas evangélicas, porque é um grupo de rebeldes que estão a obedecer um herege, que é Martinho Lutero. Então a reforma tem um preço. Sentados aqui, hoje é dia da reforma, aleluia, é fácil. Mas tem um preço que muitos de nós não queremos e não estamos dispostos a pagar. Então, por um lado, temos a Igreja Católica. Por outro lado, nós mesmos, os protestantes, nós que protestamos a deforma do catolicismo romano, também estamos deformando. Já longe, fora do catolicismo, nós também estamos deformando. Olha o que acontece nos cultos de hoje. Faz uma radiografia do que acontece nos cultos de hoje e compara com a igreja primitiva, compara com o culto naquele tempo. É conforme a Bíblia. Olha as nossas liturgias nas igrejas. Começamos isso, depois segue aquilo, depois segue aquilo. Olha as nossas liturgias na igreja. São conforme que Deus estabeleceu. Não são deformações da forma. Olhe o lugar que ocupa a pregação hoje nas nossas igrejas. Vê que importância a igreja está a dar à pregação hoje. É conforme o que Deus estabeleceu. Qual é a doutrina? Qual é o ensino que está lá? Qual é a doutrina das nossas igrejas? É fácil chegar aqui todos nós, sola Scriptura, sola grata, aleluia, sola fide, sola Cristo, somente a Deus glória, aqui na boca. Mas vai realmente entrar na vida do dia a dia das nossas igrejas, no ensino do dia a dia das nossas igrejas, e me diga em que somos diferentes do catolicismo romano, do qual Martinho Lutero levantou a reforma que hoje nós estamos celebrando. Olha o que os pastores e líderes pensam de si mesmo em relação aos demais irmãos hoje. Não é diferente do que Lutero combateu. Há uma divisão, até porque quando estamos sentados a cultuar, parece que somos todos iguais. Mas há um momento que você sente que agora somos diferentes. No tratamento, nos privilégios. Olha o prato do pastor, a cadeira. Olha como ele é cumprimentado. Alguns pastores até já têm quem carrega a Bíblia para eles. Não é verdade, é uma situação triste. Nós que nos chamamos de evangélicos. Então nós precisamos avaliar se de facto esta reforma que nós estamos a dizer é de facto uma reforma que nós abraçamos ou só falamos dela e ponto final. Até que ponto nós, os pastores e líderes, nos esvaziamos e
tiramos de nós este senso ou este síndrome de supremacia. E olha as ameaças nas pregações. Você ouve no púlpito que há muitas ameaças. Olha, você tem que fazer isto, porque se você não faz isto e você não faz aquilo, se você não cumpre aquilo, você há de ir para o inferno. Ou até, talvez o mínimo, você vai ser maldito. Tipos de sacrifício. Quantas igrejas estamos a ouvir que há sacrifícios? Sal, água, velas, até queimar alguma coisa. Linhas. Pensando em linhas. Quantas pessoas que nem estão nem na católica, nem na igreja evangélica, têm linhas? Veja como está ligado à nossa origem. Os nossos bebês, cheios de linha. Nunca foi à igreja católica. Nunca até foi a nenhuma igreja de prosperidade. Não, nunca foi. Naturalmente já estamos a amarrar linhas e fazemos alguns ritos. Nossos filhos temos que fazer alguma coisa, bater com folha, cuspir, esfregar. Há muito cerimonialismo que nós fazemos para... Pensamos que estamos a viver, nós que estamos em Cristo. Nós que abraçamos a reforma. Em que é que realmente estamos reformados? Para não falar de ofertas e dízimos. Onde que está a diferença com o catolicismo? Olha listas de boas obras que devem ser feitas para ser salvo. Não é igual ao catolicismo romano? Fora das igrejas, porque é fácil falar das igrejas, dos pastores. Você mesmo, eu mesmo. Até que ponto a doutrina e as práticas que nós vemos na igreja, que nós estamos a ler hoje, até que ponto isso está estabelecido em mim? Até que ponto a forma está no meu coração, como crente? Eu também não estou no grupo que sigo as regras e luto para isso. Até que ponto eu, na minha consciência, já estou descansado em que Cristo é quem me salva? Até que ponto você mesmo é reformado? Neste sentido, até que ponto você confia totalmente nas Escrituras e não quer saber de mais nada nem ninguém? Até que ponto você confia totalmente que é somente e absolutamente pela fé? Até que ponto você confia que é somente e absolutamente pela graça? Não é por nada que eu tenha feito. Até que ponto você descansa em Cristo, que é só Cristo, e não quero saber de nada, e em tudo eu quero dar glória a Deus? Até que ponto você mesmo é reformado? Porque é fácil falar do pastor, falar da igreja católica, falar do líder, falar da minha denominação, é fácil. E você, até que ponto está reformado da deformação? Por que precisamos de uma nova reforma? Porque o coração do homem é sempre obstinado e pensa que pode reconciliar-se com Deus segundo os seus próprios critérios e não segundo Deus estipulou na sua palavra. Portanto, irmãos, como Lutero fez, nós também devemos voltar à Bíblia, estudar a Bíblia e verificar à luz de toda ela qualquer prática em nós mesmos, como crentes, em nossas igrejas, para ver se estamos adorando conforme a forma que Deus estabeleceu e não conforme os nossos critérios. Devemos não só ir à Bíblia, mas também orar e depender do Espírito Santo, para não só convencer a nós, mas às tantas é possível que há necessidade de que Ele convença as outras pessoas, os nossos irmãos, que talvez ainda não estão preparados, para que eles também não resistam. Mas se esse for o caso, devemos orar que Deus nos dê a força para não só suportarmos as aflições, mas também suportar os insultos. Devemos vigiar para que não nos cerquemos de mestres que ensinam o que desejamos ouvir, que não nos ensinam o que nós desejamos fazer, mas aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Cuidemo-nos, cuidado de sermos nós mesmos os mestres coçadores de ouvidos, deformando e sendo deformados. Meus irmãos e minhas irmãs, celebremos a reforma com uma atitude reformada e não com uma simples data. Alguns estamos aqui só porque é uma simples data, 31 de outubro, só uma simples data. Devemos celebrar a reforma com uma atitude reformada.
a partir de nós mesmos, na minha própria, eu mesmo, o meu cristianismo, e que Deus nos dê coragem para reformar o que estiver deformado, para a glória do nome dele somente. Amém.